E muito bom dia, Lucas Leiva, direto da Itália. Me ouve bem, Lucas? Bom dia a todos aí, te escuto bem e boa tarde, aqui já é 3 da tarde, bom dia aí para todos os brasileiros. Lucas, ontem a gente entrevistou o Juan Jesus, que está jogando na Roma, na mesma cidade onde tu te encontra, já que tu tá na Lazio. A gente queria saber um pouco de ti, como é que tá a situação, a tua situação especificamente, quantos dias tu estás de quarentena e como é que tá sendo a vida aí na Itália, todo o noticiário e etc. Por favor. Bom, vamos lá. Hoje é o 9º dia de quarentena já, quando saiu o decreto, né? A zona norte da Itália é a região mais crítica, mas nós estamos aqui todos levando as considerações do decreto de não poder sair de casa, né? Temos algumas restrições para andar no mercado, precisamos de algumas autorizações para sair. E aqui está tudo fechado, mercado, farmácia, hospitais, onde você pode ir caso tenha alguma urgência. Tá bem difícil, né? Porque a Itália, cada dia eles atualizam aí o número de mortes e tem aumentado de ontem para hoje, acho que foram 400 mortes. Hoje às 6 da tarde eles atualizam novamente. Então a situação é crítica, a gente espera que isso possa se resolver o mais rápido possível, né? E aí no Brasil, quanto antes as pessoas se conscientizarem também que é importante ficar em casa, eu acho que isso é importante também para poder controlar o vírus o mais rápido possível. Os guris... 3.400 mortes, Duda. Não, 3.400 mortes. É o número que já passa a China, né, Lucas? Passou a China, primeiro lugar no mundo. São 3.400, acho que de ontem para hoje foram 425, um negócio assim. Cada dia eles atualizam às 6 da tarde aqui e por enquanto não tem tido uma melhora no número de casos, assim, né? Ou seja, não chegou o pico. Não chegou o pico ainda pra gente poder tentar torcer para que essa linha comece a baixar. Exatamente, é a nossa esperança. Enquanto isso, nós vamos ficando em casa. Como é que está sendo a tua rotina, Lucas, enquanto a treinos ou tentativa de se manter em forma? Então, na verdade, a gente tem um programa de treinamento, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer tanto, né? Porque, enfim, dentro de casa é mais complicado, né? Minha rotina eu tô sozinho, minha família tá em Porto Alegre. Quando começou a ficar o negócio ficar feio, a gente decidiu em eles irem ao Brasil. Eles estão aí em Porto Alegre. Então minha rotina é tranquila, acordo, tô sozinho, eu e o cachorro, então acordo, faço minhas coisas aqui de café da manhã, depois dou uma treinada e de tarde procuro ler, conversar com as pessoas, enfim, refletir também um pouco, porque o momento, eu acho que é de reflexão, acho que para todo mundo, né? Que dica que tu daria pra... Vou liberar pros guris, por favor, quer perguntar, por gentileza? Eu tenho uma pergunta. Lucas, tu acha que existe um arrependimento na Itália já constatado, assim, pela demora do que está acontecendo aqui no Brasil, das pessoas pegarem e realizarem a reclusão? Eu não sei se arrependimento é a palavra, né? Realmente hoje a gente olha para trás e vê que talvez muitas coisas poderiam ter sido feitas de uma forma diferente, né? O país, eles concentraram muito na Zona Norte, onde é a parte mais crítica, né? Mas fecharam de forma gradativa. Eu acho que isso não ajudou muito, né? Não ajudou muito no controle do vírus. Nós aqui há 3 semanas e meio, aqui em Roma, a gente estava jogando com o portão aberto ainda, onde no norte já estavam portões fechados. Então eu olho para trás hoje e vejo que era uma loucura, né? Com certeza, se tivesse fechado antes, o controle do vírus acho que teria sido de uma forma mais eficaz. Então, Brasil, Lucas. É difícil dizer agora, é triste o momento, porque muita gente morrendo, muita gente por falta também de lugares, né, nos hospitais. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, né, porque como o vírus espalha muito rápido, talvez ele não é tão agressivo para 90% das pessoas, mas
se o número de infectados é muito grande, as pessoas acabam não tendo espaço nos hospitais. Eu acho que isso é importante aí, a conscientização do Brasil em geral, né? Porque eu acredito que também o Brasil, por ser um país maior, não teria condições também de atender a todos os pacientes caso tenha um pico como teve aqui na Itália. Ô Lucas, deixa eu tentar entender um processo teu familiar, assim, que deve estar te angustiando. O bicho começou a pegar na Itália e tu pegou e tirou a tua família, teus 2 filhos, né? O filhote, a filha e a mulher, e eles vieram pro Brasil. E foi aniversário de um deles esses dias, né? Ontem. Bah. E tu longe, né, cara? Imagino. Aí o seguinte, aí agora o Brasil tá enfrentando o vírus e pela curva a gente vai ter, fazendo uma regra de 3, uma porcentagem muito parecida com a da Itália. A gente não sabe como é que vai ser pros casos mais graves, óbvio, né? E agora tu não pode mais trazê-los pra Itália. A Itália tá fechada. Como é que tá lidando com essa angústia de vê-los aqui no Brasil? Que precauções eles estão tomando aqui no Brasil? Porque eu acho que eles já foram assustados, né? Já vieram assustados pra cá. Bom, realmente, Potter, é uma boa pergunta. No momento que a gente percebeu que talvez a situação estava piorando demais, né? A gente pensou que no Brasil talvez fosse o lugar mais seguro para eles, né? Eles chegaram no Brasil, fizeram a quarentena. Minha esposa, por vontade própria, fez o exame, né? E até mesmo para não botar em risco outras pessoas. Todos eles deram negativo, mas começou a chegar no Brasil. Hoje olho para trás, talvez seria melhor eles terem ficado, pelo menos a família estava junto, né? Mas foi uma decisão que a gente tomou em conjunto. Eu acho que toda decisão que você toma tem a consequência. Pode ir para um lado que talvez você imagine, ou talvez sair um pouco da forma que você gostaria. E agora suportar esse momento difícil, né? Longe da família, eles também estão lá. E esperar que esse momento passe, né? A gente tem noção que no Brasil talvez está chegando de uma forma mais veloz aí, começando a piorar, mas eu tenho a esperança que, como as medidas aí no Brasil foram tomadas de alguma forma mais rápida que aqui na Itália, eu espero que não chegue a esse ponto e que eles possam tornar aí o mais rápido possível. Mas é um momento de esperar mesmo. Agora não adianta ficar lamentando, tem que suportar esse momento difícil, né? Eu acho que é para todos e rezar que principalmente aí no Brasil, né? E aqui, obviamente, aqui na Itália, que a curva do pico aí diminua e que aqui também eles consigam controlar. Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Desculpa, Adams, é sobre a Itália, porque ontem no papo com o Juan, ele conseguiu dar detalhes da vida, assim, que saíram completamente da normalidade. Não só, como tu já falou, de ir no supermercado e aí entra só tantas pessoas de cada vez, mas, assim, o que tu ouviu, assim, que tu chegou a ver, que teve relatos, assim, de anormalidades muito tristes, assim, na Itália, só pra gente demonstrar para as pessoas aqui o quão perigoso pode ser o coronavírus, assim, o que de mais triste tu ouviu aí em Roma? Então, Potter, eu sinceramente, assim, desde o dia que eu tô tentando evitar muita notícia, né? Eu acho que quanto mais a gente fica focado, a ansiedade aumenta, a gente acaba sendo influenciado de alguma forma. Eu felizmente, eu moro 40 minutos do centro de Roma. Eu acho que o Juan mora mais perto do centro de Roma lá. Então, eu acredito que ele deve estar vivendo uma situação durante a entrevista, mais difícil. Lucas? Eu estou bem afastado, então eu, na verdade, aqui relatos assim de alguma coisa triste, assim, aqui na região a gente não teve. Mas conta, Lucas, né? Quando tu foi no supermercado, que foi tua única saída nesses 8 dias que a gente estava conversando antes, conta como é que foi a experiência de ir ao supermercado em meio a tudo isso. Bom, primeiro que a cidade parece uma cidade fantasma, né? Não tem ninguém, praticamente ninguém na rua. No mercado você tem que ter uma fila aí de 3, 4 metros de distância da outra pessoa. São 10, 12 pessoas que estão dentro do mercado, com luva, máscara,
situação bem chocante, assim, né? Quando começou a ficar mais grave a situação, os mercados já estavam faltando carne nas prateleiras, enfim. Ainda bem que agora eles conseguiram organizar de uma forma bem tranquila e não tem faltado nada no supermercado, né? Mas é aquilo, do portão de casa eu saí uma vez em 8, 9 dias, né? Então é uma situação difícil, a gente conversa aí com os vizinhos e tal, mas é uma situação que a gente tem que realmente aguardar, e eu acho que o que mais causa ansiedade na gente é que nós não sabemos quando vai acabar, né? Isso pode levar aí mais 15, 20, 30 dias, né? Então, algum relato assim é só isso, porque eu realmente saí uma vez de casa em 9 dias. Tem alguns restaurantes que fazem algumas entregas a domicílio. Então a gente vai se virando nesse momento dessa forma. Guris, mais alguma pergunta pro Lucas Leiva, que está falando conosco ao vivo, diretamente de Roma. O Lucas está jogando na Lazio. Aliás, a Lazio estava fazendo uma temporada impecável, né? Tinha sido campeã, era vice colocada, né, no campeonato italiano e deu esse azar. Eu não sei como é que tá a situação do campeonato italiano, Lucas. Se tem alguma recomendação de cancelamento, eles já falaram alguma coisa em relação ao campeonato? Não, ainda nós não temos nenhuma notícia em relação ao campeonato. A gente tem a esperança que a gente consiga jogar aí lá por maio, né, mais ou menos. Como a Eurocopa foi adiada, eu acho que isso pode dar tempo para que os jogos sejam realizados, né? Mas, sinceramente, Duda, nesse momento... Não, óbvio. Isso é completamente secundário. Acho que o futebol, o lazer, lógico que o futebol é minha profissão, mas isso fica de segundo plano, principalmente aqui na Itália, que é um momento crítico demais, né? Então, mas é isso, a gente espera que a gente consiga ainda terminar o campeonato, né? Mas não temos ainda nem ideia de data, como, quando, de que forma, né? Falaram também talvez de fazer um playoff, enfim, a gente não tem ideia nenhuma de como vai ser feito, e também ainda estamos esperando as ordens aí do clube para ver quando que nós podemos voltar aos treinamentos também. Perfeito. Ô Lucas, tu e o Juan, assim, a gente entende por que vocês estão há tanto tempo na Europa. Né? A conversa é diferente, assim, né? Principalmente quando a gente compara com outros jogadores de futebol. Como é que os italianos, os teus colegas italianos da Lazio, encararam quando estava começando o Corona? Como é que desdenharam, o meio, é isso mais ou menos, quer saber? O meio futebolístico, assim, os jogadores italianos, assim, como é que é a preparação mental deles? Como é que eles são intelectualmente? Eles são diferentes dos brasileiros? Eles são parecidos? Como é que eles lidaram, assim, com a crise também? Em todos os estágios dela, né? No comecinho, na hora que ela começou a ficar séria e agora que tá essa calamidade. Bom, assim, os jogadores italianos, eles reagiram da mesma forma que a gente, né? No início, como era no norte da Itália, a gente conversava com algumas pessoas lá do norte, dos clubes, e ia notando que a situação ela piorava, né? Eu acredito, assim, que aí tira a parte dos jogadores, mas a população em geral, e eu acho que eu vi muita gente no Brasil também, não digo desdenhando, mas talvez não acreditando que o vírus seria tão perigoso, porque no início eu me lembro que as pessoas falavam, mas só mata idoso, né? É até uma forma egoísta de falar dessa forma, mas as pessoas viram que não é bem assim. Obviamente que talvez pessoas mais jovens, a gravidade ela é menor do vírus, mas se viu que não é somente idosos, né? Tem muita gente jovem também morrendo, né? Então, eles a partir do momento também que começaram a fechar os portões, eles ficaram até mais ansiosos, eu acredito, por terem mais familiares, né? Muita gente com família na região de Milão. Então agora não é questão. Eu estou batendo nesse ponto porque é importante aí no Brasil, porque eu vi aqui essa questão não vai chegar aqui, não vai chegar ali, não vai chegar lá, e chega em todo mundo, né? Porque é um vírus que está chegando, já chegou em todo mundo. E eu peço aí para as pessoas que estão escutando
terem a consciência, porque eu acho que é o momento da gente pensar realmente no próximo, né, e tentar fazer aí, tomar todos os cuidados necessários para tentar controlar, né, mas os jogadores reagiram da mesma forma que a gente, né, talvez até com mais preocupação, né, porque também com mais familiares aqui no país. Maravilha, a gente chegou 11 horas e 30 minutos aqui, aí são 13h30, é isso, Lucas? 13h30, isso. 13h30 da tarde. A gente tinha combinado essa entrevista até para as 13h30. O Lucas tinha um compromisso que deve ser ir do quarto para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Enfim, né? Porque tá em casa há 9 dias, saiu apenas uma vez. Lucas, queria te agradecer muito, cara, esse tempo que tu disponibilizou pra gente. É muito rico o teu depoimento. Afinal, a gente tá entrando numa curva muito perigosa, muito próxima à Itália. E é bom que a gente fique sempre alerta. Fica bem, tá, meu? Obrigado e espero que todos estejam bem aí e que a gente possa aí daqui um tempo muito próximo tá todo mundo podendo se reencontrar, né? Eu com a minha família, com meus amigos e vocês também com os familiares de vocês. Perfeito. Duda, desculpa, eu preciso fazer essa pergunta pra ele. Tá, porque vamos lá, teve uma grande rapidinho, mudança na minha vida. Como é que tá sendo a tua relação com os filhos longe, cara? Como é que tu faz diariamente? Eu tô em quarentena com eles, tá? Colado neles dois aqui. Como é que tu faz com o teu casal? Potter, não é fácil não, cara. Ontem foi aniversário do meu filho, né? É a primeira vez que eu passo longe. Mas é que nem eu falei, são momentos de reflexão, né? Momentos de reflexão, talvez algumas coisas que a gente dava importância antes, a gente repensa. Tá sendo difícil, como eu falei, foi uma decisão que a gente tomou em família, deles estarem aí e eu aqui, né? Naquele momento foi o que eu achei melhor para eles. E agora o FaceTime, né? As chamadas, enfim, a gente tem que ir matando a saudade dessa forma, né? E eu acho que toda dificuldade vem um aprendizado. Eu tenho aprendido bastante, eu acho que meus filhos também vão aprender, minha esposa, eu acho que todo mundo é importante. Mas não é fácil, não. Não é fácil porque o problema é que a gente não sabe até quando isso vai se arrastar, né? Então, isso que é o que mais deixa a gente ansioso, né? Eu, principalmente, mas eu estou tentando ficar tranquilo, né? A minha experiência de sair de casa nesses momentos, ela é válida, né? Eu acredito. Saí muito cedo de casa, então fiquei longe da minha família muito cedo, então acho que isso também tem ajudado nesse momento. Maravilha, mais alguma coisa aí, guris, eu posso finalizar? Maravilha, finalizado então? Uma dúvida. Mia, que a gente tá bem estourado e a gente tem uma entrevista marcada com o Wallace Reis, direto da Turquia. E a gente vai falar também com outro jogador que passou pelo Grêmio e hoje joga lá no Campeonato Turco. Pode ser, Adams? A gente volta pra falar daí com o Wallace.